Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo e hoje vamos dar continuidade ao material de Excel, hoje falando especificamente sobre a parte prática, de como colocar em prática a questão de funções e cálculos que a gente vai trazer para dentro da plataforma. Bom, pessoal, para a gente entender um pouquinho como é que a gente vai trabalhar a questão de inserção de valores dentro do Excel, eu já havia mencionado, por exemplo, que a gente pode importar valores para dentro do Excel, mas na maioria dos casos a gente vai colocar manualmente essas informações, ou seja, preenchendo os valores dentro do Excel. Então, temos basicamente duas formas de colocar esses valores. Um deles é preenchendo, ou seja, você digitar um valor que você quer, um texto ou uma informação que você quer dentro de uma célula, ou com uma estrutura de um cálculo ou uma estrutura lógica. Nesse caso, utilizando, por exemplo, funções ou cálculos matemáticos. Vamos usar como exemplo, nessa primeira parte, os cálculos matemáticos de soma, subtração, multiplicação e divisão, as 4 operações básicas. Relembrando o que já foi mencionado, por exemplo, podemos citar um cálculo de multiplicação, divisão ou subtração, neste caso, usando exemplos de tabelas. Vamos imaginar, por exemplo, que temos um controle de estoque a ser organizado dentro do Excel. Para isso, vamos montar uma planilha que tenha 4 colunas, sendo a primeira coluna a descrição de cada um dos itens, que vamos preencher de forma manual, então digitando normalmente, colocando descrição, e cada um dos itens, que poderia ser, por exemplo, régua, caderno, lápis e afins. Na segunda coluna, teremos a informação referente à entrada de produtos que tivemos dentro da nossa empresa, da nossa loja. Nesse caso, também preencheríamos as informações de forma manual, contabilizadas a partir do quanto compramos, no atacado, por exemplo. Outra coluna que teria informações preenchidas manualmente, então poderíamos ter os valores de acordo com o que compramos do atacado para revender no varejo. Na terceira coluna, teríamos, por exemplo, a saída de itens que já foram vendidos. Neste caso, teremos também o valor preenchido manualmente a partir de quantos itens já foram comercializados. Partindo daí, temos as informações de qual item temos, quantos compramos e quantos já foram vendidos. O que teríamos agora seria um campo, basicamente, para trabalhar uma questão lógica para que o Excel calcule de forma automática quantos itens ainda temos. Para isso, basicamente, vamos utilizar uma estrutura de cálculo matemático simples, usando subtração. Então, vamos pegar o valor de quantos itens compramos e quantos itens já foram vendidos. Isso significa que o Excel sempre vai retornar para a gente quantos itens ainda temos em estoque. Para isso, vamos relembrar que toda vez que vamos trabalhar com Excel, ele precisa divergir o que é uma informação de texto normal, ou um algarismo normal, um número normal, ou então uma informação lógica. Neste caso, vamos usar uma informação lógica, a subtração. Para isso, precisamos avisar o Excel com um sinal de igual que vamos colocar uma instrução lógica neste caso. Então, colocaremos um sinal de igual e depois disso, selecionaremos a célula que contém o valor de entrada do primeiro item. Depois, colocaremos o sinal de subtração e depois a célula que contém o valor de saída deste item. Assim que apertarmos a tecla Enter, ele dará o resultado de quantos itens ainda temos em estoque. Para facilitar o processo de criação dessa tabela, vamos entender também que podemos replicar uma função, um valor, por exemplo, usando o sinal de adição que se forma no canto inferior direito, em cima da célula, que podemos replicar o valor para baixo, ou para frente, ou para trás também. Neste caso, vamos preencher toda a tabela replicando este valor com o sinal de replicar a célula com valores relativos. Trazendo para o modelo, ainda assim, do estoque de uma papelaria, vamos utilizar os exemplos também de soma e multiplicação. No caso da multiplicação, vamos imaginar que vamos controlar, por exemplo, a quantidade que vamos receber de lucro em cima de cada um dos itens. Temos as informações, por exemplo, de quanto que a gente pagou em cada um dos itens. Lembrando, como mencionamos em algumas aulas anteriores, podemos editar o formato
de conteúdo que tem dentro da célula. Então, podemos preencher os valores de forma manual, porém convertendo todas as células, por exemplo, para moeda ou contábil. Isso facilita que a gente monte a estrutura da nossa tabela. Neste caso, vamos usar o mesmo processo. Teremos uma coluna de 50%, neste exemplo, e vamos multiplicar 50% do valor do item que a gente comprou. Neste caso, por exemplo, vamos fazer sinal de igual, o valor do item que a gente comprou vezes 50%. Isso retornará para a gente, por exemplo, o que a gente quer em cima de lucro de cada um dos itens. Poderia ser algo individual ou padrão, como estamos fazendo neste exemplo. E aí o Excel retorna para a gente o valor de 50% do valor que a gente pagou neste item. E aí sobra para a gente fazer a soma dos dois valores para saber por quanto vamos vendê-lo. Neste caso, temos o exemplo da soma. No exemplo da soma, basicamente pegar o valor que pagamos no item mais a porcentagem de lucro que queremos. Mesmo exemplo, sinal de igual, o valor que pagamos no item mais o valor que vamos obter de lucro. E ao apertar Enter, teremos o valor de venda que teremos deste item dentro da nossa papelaria, por exemplo. E aí podemos replicar novamente todo o cálculo para as outras células. No exemplo de divisão, temos, de forma mais objetiva, uma divisão de premiações, dando o exemplo de loteria. Neste caso, vamos imaginar que 3, 4, 5 pessoas tenham ganhado a mesma premiação e podemos montar uma estrutura de divisão simples no Excel que mostraria para a gente quanto cada pessoa iria receber. Vamos imaginar, por exemplo, 5, 6 premiações e essas 6 premiações com quantidades diferentes de ganhadores. Neste caso, bastaria que fizéssemos um sinal de igual, colocássemos o valor que está sendo dividido, o sinal de divisão, lembrando sempre utilizando os sinais do teclado alfanumérico, e colocando o valor de ganhadores desta tabela. Neste caso, o Excel montaria para a gente de forma rápida e objetiva quanto cada uma das pessoas iria ganhar. Lembrando que se a gente altera as informações posteriormente, o Excel continuará fazendo os cálculos. Ou seja, se a gente mudar a quantidade de itens que foram vendidos na nossa papelaria, ele já vai calcular quantos ainda sobram. Se a gente mudasse também, por exemplo, o prêmio ou a quantidade de pessoas que ganharam, isso também interferia diretamente no valor dividido para cada um deles. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, deixem nos comentários abaixo, façam os exercícios e bons estudos.